Olá! Agora vamos trabalhar análise gráfica do ponto de equilíbrio, que é o nosso ponto 3.3 da nossa apostila. Então, para trabalhar o ponto de equilíbrio, vamos a algumas definições. Ora, o ponto de equilíbrio corresponde ao volume de atividade da empresa aonde o lucro é zero. Ora, por que o lucro é zero? Porque no ponto de equilíbrio é um estudo onde a gente evidencia o volume de produção e venda que a empresa necessita para cobrir tanto custo quanto despesas fixas e variáveis. Ora, essa então é uma importante ferramenta no planejamento de curto prazo, porque relaciona as quatro principais variáveis: os custos, receita, volume e lucro. Custo, receita, volume e lucro. Isso nós vimos quando a gente está vendo custeio direto ou variável, em que o volume de produção aliado à margem de contribuição unitária de cada produto é que ajuda a pagar os custos fixos. O ponto de equilíbrio está intimamente relacionado ao custeio direto ou variável, onde que a gente pode avaliar isso. Olha só, graficamente, a representação do custo fixo. Nós temos aqui a participação do custo fixo, ou seja, independente da quantidade de procedimentos, o custo fixo por período é sempre o mesmo. Somando a isso o custo variável, eu tenho então o custo total. Fixo mais variável é o custo total para qualquer quantidade aqui nesse eixo aqui de baixo, que é o eixo das quantidades. Bom, se em cima do custo total a gente começar a pegar a quantidade produzida de produtos ou de prestação de serviço vezes o preço de venda, eu começo a gerar essa reta verde que está aqui, que representa a reta da receita total. Bom, nós vamos observar que vai chegar um momento que eu vou ter uma quantidade de procedimentos, de serviços prestados, que é multiplicado pelo preço de venda, gera uma receita que se iguala ao custo fixo mais o variável para aquela mesma quantidade. Ora, isso é o ponto de equilíbrio. Qualquer quantidade que a gente quiser produzir menor do que esse ponto que achamos, a receita fica aquém do custo total, gerando então uma área de prejuízo. Qualquer quantidade acima desse ponto, nós teremos uma receita que suplanta o custo total, gerando então uma área então de lucro. Então esse é o ponto de equilíbrio. Graficamente o ponto de equilíbrio pode ser representado assim. Mas este ponto que está aqui nada mais é do que o momento em que nós temos a receita total, aqui ó, RT, receita total, se igualando ao custo total. Então, ponto de equilíbrio advém dessa igualdade. Ora, então desenvolvendo essa igualdade, nós temos aqui o que seria então o custo total. Ora, o custo total seria o custo variável total mais o fixo, variável mais fixo. E o que seria o custo variável total? Seria o custo variável por procedimento vezes a quantidade de procedimentos. Então, a gente poderia reescrever essa igualdade dizendo quando a receita total se igualar ao custo variável unitário vezes uma quantidade mais o fixo, nós teremos também o ponto de equilíbrio. Agora, o que estamos chamando de receita total? Nada mais é do que um preço vezes uma quantidade. Então, reescrevendo, preço vezes quantidade se igualando ao custo variável vezes a quantidade mais o fixo, isso também seria a fórmula do ponto de equilíbrio. Então, simplificando essa equação, a gente tem o seguinte: eu tenho preço vezes quantidade do lado de cá, custo variável vezes quantidade do lado de cá. Então, passamos custo variável vezes quantidade para o lado de lá, aqui estava somando, passa para lá subtraindo, então teríamos aqui de novo a fórmula. E aí eu tinha preço vezes quantidade menos custo variável vezes quantidade. Coloquei então a quantidade em evidência que multiplica o preço menos o custo variável se igualando ao custo fixo. Como o preço menos o variável está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Chegamos então aqui à simplificação da fórmula do ponto de equilíbrio. Ora, essa fórmula do ponto de equilíbrio ela é muito fácil de ser entendida,
Por quê? Na parte de baixo, aqui embaixo, onde eu tenho preço de venda menos os gastos ou custos variáveis, eu tenho o preço de um procedimento menos o variável para aquele procedimento. O que gera, então, o quê? Essa parte de baixo. A margem de contribuição por procedimento. Como vimos no custeio variável, nós calculamos lá da pequena e da microcirurgia a margem de contribuição unitária de cada um. Então, aqui embaixo, preço menos o variável representa quanto cada procedimento contribui para ajudar a pagar todo o custo fixo que está em cima da fórmula. Então, com essa fórmula, eu calculo a quantidade de procedimentos que eu preciso para cada procedimento gerando uma margem de contribuição possa, então, cobrir todo o custo fixo da empresa. Muito bem. Agora, essa fórmula me dá o resultado em quantidade de procedimentos. Agora, eu tenho a fórmula também que a gente pode gerar a receita no ponto de equilíbrio. Gerar receita no ponto de equilíbrio. Que seria, então, essa fórmula. Então, a fórmula anterior que nós fizemos foi essa aqui. Essa fórmula me dá uma quantidade. Se eu quero gerar agora a receita total no ponto de equilíbrio, nada mais é do que eu pegar essa fórmula, que me dá a quantidade, e multiplicar pelo preço de venda. Isso me daria, então, a receita no ponto de equilíbrio. Simplificando, então, essa fórmula, o preço de venda que estava aqui multiplicando, passa aqui para baixo, dividindo. E aí eu tinha preço de venda em cima, preço de venda embaixo. Para simplificar ainda mais, colocamos um menos custo variável sobre preço de venda. Ora, com essa fórmula, eu consigo, então, calcular a receita no ponto de equilíbrio, que vai ser o custo fixo dividido por um menos custo variável sobre preço de venda. Quando a gente divide o custo variável unitário pelo preço de venda do procedimento, a gente está vendo quanto que o custo variável representa do preço de venda. Então, esse custo variável sobre o preço de venda é conhecido em custo, em gestão de custo, como IMC. O IMC nada mais é do que o índice marginal de contribuição. O IMC não é o índice de massa corpórea, como vocês poderiam estar pensando aí. Aqui em custo, para nós, isso representa o índice marginal de contribuição. Então, com essa fórmula, a gente consegue calcular a receita no ponto de equilíbrio. Então, aqui nós temos dois tipos de equações. A equação que nos dá o ponto de equilíbrio em quantidade, que é essa que temos aqui, e temos a equação que dá o ponto de equilíbrio em receita no ponto de equilíbrio. No próximo vídeo, nós iremos então demonstrar que existem também 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Aguarde!